Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da De Queiroz. Eu sou Avelino Ferreira, estarei com vocês durante esta noite. Vamos ler um texto que é bem conhecido, bem famoso, é o texto O Bom Samaritano. Vai lá, pegue a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler do versículo 25 até o 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E agora começa a nossa história. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Antes de nós prosseguirmos para a nossa reflexão, é importante a gente compreender quem é quem na história do bom samaritano. Você tem ali o primeiro homem, é aquele que tenta pôr Jesus à prova, que é o intérprete da lei. Quem eram esses intérpretes da lei? Eram homens que ficavam estudando a Torá, lembrando que a Torá é o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles ficavam estudando, eles interpretavam e cabia a eles explicar a Torá. Era uma espécie de teólogo, professor, eles eram também utilizados como conselheiros do rei, e quando tinha algum tipo de julgamento baseado na lei judaica, eles também eram consultados ali para auxiliar os julgamentos. Esse era o papel de um intérprete da lei, mas na parábola de Jesus aparecem 3 pessoas, né? Um sacerdote, um levita e um samaritano em si. O sacerdote, quando a gente olha na Bíblia, ele aparece de várias formas. Por exemplo, você vê Melquisedeque, rei de Salém, era um sacerdote. Você tem também, ainda em Gênesis, falando sobre o casamento de José. José se casou com a filha de sacerdote de On. E você ainda tem também, por exemplo, em Juízes, Gideão fazendo uma estola sacerdotal para ele, né, que vai depois ser um problema ali para o povo de Israel. Mas o sacerdote que está sendo discutido aqui por Jesus é o sacerdote segundo a lei mosaica, segundo aquela aplicada e explicada por Moisés. Esse sacerdote tinha que ser um levita, ele teria que vir da tribo de Levi, e mais especificamente, esse sacerdote teria que vir da descendência de Arão, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, por aí vai. A função desse sacerdote era fazer o trabalho oficiar, né, ali, primeiro no tabernáculo e depois futuramente no templo em si. E o ofício dele era basicamente ali oferecer sacrifícios pela culpa, perdão, tudo aquilo que a gente já estudou nas nossas EBDs sobre o sistema sacrificial de Israel. Essa era a função do sacerdote. Aparece ali também um levita, tá? Um levita é aquele que vem da tribo de Levi. Ele também oficiava, ele trabalhava primeiro no tabernáculo e depois no templo, mas ele não era a pessoa que oferecia holocaustos. O levita era uma pessoa que cuidava dos objetos, verificava se tudo estava funcionando. Quando era a época do tabernáculo, eram eles que embalavam os utensílios do tabernáculo e carregavam os utensílios do tabernáculo e por aí vai. 2 curiosidades. Todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era necessariamente um sacerdote. Muitas das vezes, hoje, nós também utilizamos a palavra levita para se referir ao grupo de louvor da igreja. Todavia,
vamos dizer assim, o canto levítico, né, o envolvimento levítico com a música, vai vir muito depois, apenas na época de Davi. Ou seja, quando Moisés instituiu o trabalho levítico, o objetivo deles era trabalhar e não cantar. Tá? Só aí uma curiosidade. E, por fim, aparece ali um terceiro personagem, que é o samaritano. E qual é o problema do samaritano? Por que Jesus utiliza essa questão do samaritano na parábola dele? Para a gente pensar nisso, a gente tem que voltar um pouquinho na época, a gente tem que voltar até o reino de Salomão. Salomão se corrompe com as suas muitas mulheres, começa a adorar outros deuses, e Deus então decide que vai dividir o reino. Não vai tirar todo o reino da mão da descendência de Salomão por amor a Davi, mas vai haver uma divisão do reino. 10 tribos vão ficar com a tribo chamada, né, o chamado Reino do Norte, que vai ter várias capitais, como Siquém, mas a última capital será justamente Samaria. Guarda o nome dessa cidade, porque é importante. Reino dividido, Reino do Norte, que vai ser o primeiro rei, vai ser Jeroboão, que vai ter algumas capitais, mas a última capital dele será a Samaria, de onde vêm os samaritanos. Esse Reino do Norte, todos os reis serão reis maus. O que isso significa? Que nenhum dos reis que reina sobre Israel, sobre esse Reino do Norte, será considerado um rei que faz as coisas segundo o coração de Deus. Serão pessoas más que já têm seu coração desviado. Você não tem a presença, como acontece no Reino do Sul, né, onde a capital vai permanecer sendo Jerusalém, que tem ali a descendência de Davi se perpetuando no poder. Então você vai ter ali vários reis que vão ser assassinados, vários golpes de Estado, então a coisa ali fica sempre bastante estranha. Quando chega mais ou menos ali por 720 a.C., vai haver o ataque assírio, né? Assírio, não é sírio não, assírio, ao Reino do Norte. Eles vão tomar o Reino do Norte, vão invadir a capital, Samaria, e vão conquistar esse Reino do Norte. O Reino do Sul, que é conhecido também como Reino de Judá, daí vem a palavra judeu, ele vai continuar intacto, pelo menos durante esse primeiro momento. Qual a grande sacada aqui? Quando os assírios dominavam um local, o que eles faziam? Eles pegavam povos diferentes, né? Eles tiravam uma parte daquele povo que morava naquele local, eles pegavam povos de um lado, do outro e colocavam ali. Mal comparando, imagina que invadiram o Brasil e tomaram o Brasil. Né? Eles pegavam alguns brasileiros, mantinham aqui no Brasil, em compensação traziam argentinos, traziam portugueses, traziam sul-africanos, pessoas de várias etnias diferentes para aquele local. Por quê? Porque levava muito tempo até você ter alguma união entre esses povos tão diferentes vivendo no mesmo local. As culturas eram diferentes, os valores eram diferentes, levava muito tempo para eles se misturarem e criar dali uma nova cultura. Então foi isso que aconteceu com a Samaria. Ela foi tomada pelos assírios, os assírios introduziram outros povos ali, com outras religiões que não tinham nada a ver, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam Moisés, então começaram a viver ali naquele lugar, enquanto eles pegou o povo que vivia ali no Reino do Norte, e foi colocando também, espalhando pelo mundo por eles conquistados. Já o Reino do Sul vai cair mais de 100 anos depois. O Reino do Sul, o Reino de Judá, vai ser dominado pelos babilônios em 586 a.C. Qual a diferença, João? Enquanto os assírios pegavam o povo dali, levavam para outro lugar e traziam outros povos e colocavam naquele local ali para misturar e evitar que eles se juntassem para fazer alguma revolta, os babilônios eles tinham uma outra característica de invasão. O que eles faziam? Eles pegavam o povo, removia dali, e era uma cultura de terra arrasada. Jerusalém foi destruída e ficou totalmente abandonada. Eles matavam as pessoas do local, eles matavam ali, os judeus, no caso, e aqueles que eles tinham interesse, eles levavam cativeiro para o reino da Babilônia, Nínive, ou algumas das cidades que eles achavam importante ali, para servirem agora aos babilônios. Então, diferença. Assírio invadiu, tomou, miscigenou. Babilônia foi, matou e leva para cativeiro o que é de interesse. Passado lá, a gente vai ver que o Império Babilônio ele tem a queda dele. A gente vê a questão de Dario, o Medo, tomando lugar da Babilônia. E quando a gente chega em Ciro II, ele vai chegar e falar assim: judeus, ok, vocês podem voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade de vocês. Né? É o fim do cativeiro babilônico do povo de Judá. Atenção, o Reino do Norte, da Samaria, continuava miscigenado, continuava a questão ali dos povos misturados e já sem uma identidade israelita.
O reino de Judá, esse sim, voltou para Jerusalém e voltou ali com os costumes judaicos, com os costumes hebreus que eles tinham anteriormente. Isso, é claro, acabou criando uma ruptura entre eles, certo? Os judeus que voltaram para Jerusalém não reconheciam mais esse povo da Samaria, esse povo do Reino do Norte, como israelitas, porque houve muita mistura entre os povos que ali tinham. Inclusive, era uma das regras da lei mosaica que os hebreus não se dessem em casamento com outros povos. O que aconteceu no Reino do Norte, na Samaria, foi justamente uma miscigenação. Então já não tinha uma identidade puramente hebreia, puramente israelita ali. Já havia uma mistura, uma miscigenação, não só de povos, como também de culturas ali naquele povo. E quando os judeus voltaram, encontraram aquela situação ali, falando, bom, nós agora somos os descendentes de Moisés, nós somos os israelitas de fato, e isso criou um atrito entre eles. Esse atrito você pode conferir quando você pega o livro de Neemias, quando o povo está retornando para Jerusalém, eles vão reconstruir as muralhas de Jerusalém. Sanbalat e Tobias vêm da Samaria e tentam encrencar ali para eles não construírem, não reconstruírem a cidade de Jerusalém, e desde então você vai vendo choques entre essas duas culturas que permanecem se chocando até os dias de hoje, 20 de abril de 2022. Uma vez que agora entendemos quem são essas três pessoas, vamos retornar à parábola do bom samaritano. A gente olha para o sacerdote, para o levita, e fala assim, esses caras foram maus, esses caras foram cruéis, eles viram uma pessoa que tinha sido espancada, estava quase morta, ou possivelmente até mesmo morta, e não fizeram nada, passaram ao largo, não chegaram nem perto daquele homem. E se a gente olhar para o ponto de vista deles ao invés do nosso? Do ponto de vista deles, eles não estavam errados. Vamos ver o que dizia a lei levítica sobre eles dois, se aquela pessoa estivesse morta ou viesse a morrer. Está lá em Números, capítulo 19, diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então, do ponto de vista do levita e sacerdote, mesmo no campo, eles não poderiam encostar naquele homem se aquele homem ou já tivesse morto, ou caso ele viesse a morrer durante o tratamento, porque eles seriam imundos. Perceba que, ao cumprir a lei, eles descumpriram a lei. Como assim? Eles cumpriram a lei levítica de não tocar no morto ou na pessoa que possivelmente poderia morrer. Mas eles se esqueceram de que a lei fala, acima de tudo, sobre o amor. Isso nos traz algumas lições importantes. A primeira lição que eu gostaria de trazer aqui é: nem sempre seguir uma religiosidade te ligará a Deus. Perceba que há uma diferença muito grande entre você compreender as Escrituras, você ler as Escrituras e você praticar as Escrituras. Percebe que Jesus, antes de começar a parábola, ele faz uma pergunta para aquele intérprete da lei. O que está escrito na lei? Como interpretas? E aquele mesmo homem responde a ele: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sacerdote e o levita descumpriram uma parte da lei. Todavia, eles não cumpriram o que era mais importante, que era amar o próximo como se fosse a eles mesmos. E nós? Como nós estamos com relação ao nosso cumprimento a esse mandamento de Cristo, de amar o próximo como se fosse a nós mesmos? Quantas vezes a gente acaba preferindo ficar com ar de religioso? Não, porque eu não me misturo, eu não vou a tal lugar, eu leio a Bíblia. A gente prefere a aparência do que a execução. A gente prefere eu vou ao culto todo domingo, a nossa religiosidade, mas a gente não consegue demonstrar essa nossa fé na prática. Como é a sua relação com aqueles que pensam diferente de você?
como é a sua relação com pessoas homossexuais, como é a sua relação com pessoas de outra religião, com pessoas de outra fé, com as pessoas que vão votar no candidato que você não gosta. Como é a sua relação com essas pessoas? Você as trata da mesma forma que Cristo tratou você? Você trata elas com graça, misericórdia e amor? Ou prefere impor a elas a lei? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Isso é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Foi isso que Jesus mandou que nós fizéssemos? Que nós impuséssemos a nossa lei aos outros? Ou foi trate o próximo com amor? Misericórdia e graça te alcançaram, misericórdia e graça tem que alcançar através de você pessoas que são diferentes de você. A própria Bíblia nos diz através do Senhor Jesus. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre os justos e injustos. Lembrando que todos nós, aos olhos de Deus, somos maus e injustos. O amor, a graça e a misericórdia dele desce sobre nós para que nós sejamos chamados de filhos de Deus. É a mesma forma como você deve tratar aqueles que não pensam igual a você, aqueles que não estão na mesma fé que você. A segunda lição que nós podemos extrair dessa parábola do bom samaritano, tem várias outras, eu vou ficar apenas com 3 aqui. Você terá que se sacrificar por outras pessoas, até mesmo aquelas que você acha que não merece. Perceba que na parábola, o sacerdote e o levita, eles poderiam tocar naquela pessoa, mesmo que ela morresse. Porque, vamos dizer assim, a pena que eles estariam sujeitos, segundo a lei que nós lemos lá em Números, não é uma lei, não é uma lei fatalista, ou seja, eles não teriam que morrer por tocar no morto. Não, eles simplesmente ficariam afastados temporariamente do trabalho levítico, do trabalho sacerdotal. E muitas das vezes nós também teremos que abrir mão de coisas nossas em prol do bem do nosso próximo. Coisas como dinheiro, seus bens, seu tempo. Você terá que abrir mão de coisas para fazer o bem ao seu próximo. A fé em Cristo, ela obrigatoriamente envolve desprendimento. Pensa em cada um dos apóstolos e discípulos de Cristo. Pedro, André, Tiago, João, todos tinham atribuição dele, eles eram pescadores. Pedro, inclusive, era casado, que tem ali o episódio sobre a sogra de Pedro. Mas essas pessoas, elas abriram mão dos seus ofícios, abriram mão da sua família para seguir a Cristo. E você tem outros também. Você tem a questão de Mateus, que era um publicano, Simão, que era um dos zelotes. Você tinha o Paulo, que era um fariseuzaço. Você tinha Lucas, que era médico. Todas essas pessoas abriram mão do seu tempo para dedicar ao Senhor. E a mesma coisa que a gente tem que fazer hoje. Cristo ainda é misericordioso conosco. Ele não pede que a gente abra mão de tudo necessariamente. Mas ele pede que você abra mão de coisas que são suas, coisas que vão te fazer falta, em prol de uma pessoa que precise. Visita um irmão, uma irmã que esteja doente, visita os presos, as pessoas que estão em cadeias, visitar a sua família, mesmo quando não é crente. Estenda a mão para as pessoas que precisam. O seu dinheiro esteja disponível para ajudar aqueles que precisam. A sua palavra esteja disponível para falar coisas que edifiquem pessoas. Os seus ouvidos estejam prontos para ouvir aquele desabafo daquela pessoa que precisa falar alguma coisa com você. Você vai ter que dedicar tempo para ensinar as pessoas, até mesmo a palavra de Deus. E servir a Cristo é abrir mão do seu tempo, abrir mão de coisas em amor a outras pessoas, até mesmo aquelas que você pode achar que não merecem. Veja que aquele samaritano, ele abriu mão do conforto dele, colocou aquele homem em cima do animal que estava ali carregando ele abre mão do dinheiro dele, que ele paga
para que aquele homem fique na hospedaria, abre mão das coisas, dos bens dele, né? Ele bota azeite, bota vinho ali para tentar curar aquele homem que tinha sido espancado, e depois ele ainda fala assim, olha, está aqui 2 denários, um denário era o equivalente a um dia de salário, né, para o pessoal da estalagem, está aqui 2 denários, e se gastar alguma coisa, pode gastar, e que eu vou chegar depois e recompensar. Servir a Deus é abrir mão de coisas que nós temos em prol do nosso próximo. Tiago vai nos dizer, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você precisa abrir mão do que você tem para se dedicar à obra de Deus. A terceira e última lição que eu gostaria de trazer aqui é: Deus não te chamou para ser um leitor passivo da palavra de Deus, e sim um praticante da palavra. Perceba que depois de contar a parábola do bom samaritano, Jesus volta ao questionamento àquele intérprete da lei. Ele fala assim: qual destes 3, o sacerdote, levita e samaritano, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E nós? O que nós estamos esperando? Está na hora, já passada inclusive, da gente levar essa salvação que vem através de Jesus Cristo para outras pessoas. E o levar esta palavra não é simplesmente eu chegar aqui e recitar um monte de versículos bíblicos e a minha vida dar um testemunho totalmente contrário àquilo que eu faço. Não. Falar da palavra de Deus é sim você falar o que está nas escrituras de Deus, mas é também pregar através do amor, da misericórdia e da graça que vai fluir da sua vida como cristão para outras pessoas também. Isso vai tornar a pregação eficaz e eficiente. Pouco importa se você é aquela pessoa que prega muito bem, fala muito bonito, você tem profunda compreensão sobre a palavra de Deus, mas ninguém quer ficar perto de você porque você é uma pessoa insuportável. Ninguém, as pessoas te tiram das redes sociais, do Facebook, Instagram, porque você agride elas. Nós temos que utilizar da misericórdia, graça e amor de Deus, aquele que a gente recebeu sem merecer, também para as outras pessoas. Que você pregue com palavras, mas também pregue com ações. Vá e faça como o samaritano. Não apenas fale sobre Jesus, mas demonstre Jesus através de você. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, te damos graça por todas as coisas. Pai, acima de tudo, nós te pedimos, Deus, nos ajude a ser como esse bom samaritano. Nos ajude a não sermos apenas falantes da tua palavra, mas praticantes dela. Senhor Deus, que nossas ações correspondam segundo a tua vontade e não as nossas. Nos dê coragem, nos dê sabedoria para lidarmos com aqueles que nos perseguem, com aqueles que são inimigos da fé. Senhor Deus, nos dê sabedoria para falarmos a tua palavra no momento certo. Senhor, nos muda, nos transforma, porque precisamos ser cada vez mais próximos de ti. O tempo já chegou, o tempo já é passado, Senhor. Nós precisamos ter intrepidez e coragem de praticar as obras segundo a tua vontade e falar da tua salvação para todos. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos este domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, lá na Decairoz. Até lá.